E aí, oitavo ano, beleza? Professor Alan aqui de Geografia para a gente começar o nosso novo assunto da segunda unidade, trilha 6. O nome do assunto é Espaços Industriais no Mundo e no Brasil, certo? A gente já vem falando sobre indústria há muito tempo, sobre a importância que a indústria tem para aquecer a economia, para gerar empregos, os problemas de desigualdade econômica entre países industrializados e países sem indústria e como a indústria ela serve como um meio de separação entre países desenvolvidos e subdesenvolvidos, certo? Então, nesse assunto aqui, a gente vai focar um pouco e vai se concentrar um pouco sobre quais são os aspectos, quais são as questões por trás da escolha por determinados espaços industriais, certo? E as disputas que existem em torno dos espaços industriais. E o que são espaços industriais? Né? O que ele quer dizer com espaços industriais? Simplesmente com os locais onde as indústrias escolhem instalar as suas plantas, instalar as suas fábricas. Essa escolha ela não é feita por acaso, ela não é feita de forma fortuita, ela não é feita também de uma maneira aleatória, ela é feita respeitando determinados interesses, tanto os interesses da indústria quanto os interesses dos países e das regiões que vão abrigar essa indústria, certo? Então a gente pode ver aqui, por exemplo, item 1, ponto de encontro. Aqui reforçaremos as aprendizagens sobre os fatores que determinam e organizam os espaços industriais no mundo e no Brasil, com destaque para o espaço urbano industrial baiano, evidenciando suas dinâmicas e estratégias de produção, finalizando com as políticas de investimento dos capitais estadunidenses e chineses na África, na América Latina e, consequentemente, no Brasil e na Bahia. Preparado? Bom, vocês vão perceber aqui então que o espaço urbano industrial, vou tirar o baiano aqui, mas a gente vai falar sobre a Bahia também, ele é um espaço de dinâmicas e estratégias de produção, certo? Ou seja, como eu falei, ele respeita interesses tanto dos estados e regiões que vão receber as indústrias, quanto os interesses da própria indústria, certo? E é isso que nós vamos ver aqui no nosso slidezinho de hoje, que eu vou introduzir o conteúdo para vocês. Bom, primeiramente, né, o que, que nós vamos estudar nesse assunto? Por que as indústrias se concentram, se instalam em determinados locais do planeta? Esses são os espaços industriais, foi o que eu expliquei agora há pouco. Quais os critérios por trás da escolha de uma empresa de instalar uma indústria em determinado local? E aqui apontando os interesses de uma empresa, de uma indústria, para instalar sua fábrica em um determinado local. Primeiro, mão de obra, o salário que ele vai ter que pagar para os trabalhadores. Se determinado local paga um salário menor do que o seu local de origem ou um outro local que ele queira instalar sua indústria, então aquele salário menor vai ser um atrativo para a indústria. Vai ser ruim para o trabalhador, porque o trabalhador vai trabalhar naquela indústria recebendo menos. Mas é um atrativo para a indústria porque vai diminuir custo e aumentar o lucro. Deixa eu até colocar aqui, porque o professor esqueceu de anotar. Que tal? O lucro, gente. Ah, foi lá para baixo, ó. Gente, que doideira. E aumentar lucros. Deixa eu diminuir a fonte disso aqui, que acho que vai dar para ficar melhor. Pronto. E aumentar lucros. Beleza, gente? Deu para entender? É pensar no seguinte, né? Se você é dono de uma indústria, você é dono de uma empresa, você vai querer pagar menos, um salário menor, porque quanto menor o salário que você pagar, maior o lucro, maior o rendimento que você vai ter no final do mês, certo? Então, para a empresa, países com menores salários são interessantes. Países com matérias-primas próximas, matérias-primas em sua região, são interessantes também. Então, nós temos aqui no Brasil, por exemplo, um país que é rico em minérios, um país que é rico em recursos naturais, um país que é rico em água, certo? Um país que tem uma grande quantidade de água doce, água potável. Então, você ter esse acesso próximo a matérias-primas também é um critério para instalar uma indústria em determinado local, porque você diminui o custo de transporte e aumenta o lucro também, porque a matéria-prima já está ali do lado, você já pode pegar rapidinho e botar na sua indústria. E por fim, gente, uma coisa que a gente falou bastante nas últimas aulas, que são as isenções de impostos.
Por quê? Uma indústria que se instala em determinado local, ela se instala porque ela é atraída por determinadas regiões e países. E essa atração ela também é feita quando o país ele fala, olha, se você instalar sua fábrica aqui na nossa região, você não vai precisar pagar tais e tais e tais impostos. E isso também impacta, isso também diminui o custo da fábrica e aumenta os lucros da fábrica, certo? Que foi o que aconteceu, por exemplo, com a Ford quando chegou aqui no Brasil. A Ford teve uma isenção de quase todos os impostos que ela deveria pagar durante 30 anos, certo? Eu acho que ela já foi embora sem ter pago nenhum imposto pro Estado. Ah, professor, então qual é o que o Estado ganha quando você bota uma indústria próxima dali? Então, o grande ganho para os estados são empregos, certo? A sua população ela vai estar empregada e uma população empregada significa uma pressão menor sobre políticos, uma pressão menor sobre a economia e o aquecimento da economia local. Por quê? Indústrias geram empregos diretos, ou seja, empregos diretamente relacionados com a produção, e empregos indiretos, empregos indiretamente ligados à produção, certo? Então você tem um aquecimento da economia local relacionado diretamente à indústria e por conta disso, países, estados e cidades, eles brigam, eles entram em conflito entre si pela instalação de indústrias em seus territórios. E, gente, o maior exemplo, o grande exemplo, o exemplo de alcance global dessa luta entre países pela instalação de indústrias é a guerra comercial entre China e Estados Unidos, que a gente vai estudar bastante aqui durante essa unidade. China e Estados Unidos são dois países que hoje ocupam literalmente o primeiro, Estados Unidos, e o segundo lugar em nível de atividade econômica, certo? Os Estados Unidos ainda são o maior país com a maior atividade econômica do mundo e a China vem logo em seguida. Esse conflito comercial ele tem um alcance global, porque ambos os países têm indústrias com um nível de importação e de exportação muito alto, então o nível de consumo de matérias-primas muito alto também, então a briga entre essas duas potências acaba impactando a economia de vários países diferentes, certo? Eles querem não só implantar as indústrias de seus países em outros países, certo? Como eles também querem receber as fábricas de outros países em seus territórios também, certo? E ambos, China e Estados Unidos, eles disputam a influência na América Latina e na África. E as disputas entre eles se dão principalmente em três mercados. Primeiro, tecnologia, smartphones e comunicação. É algo que eu falava muito na turma do ano passado e que agora eu vou ter a oportunidade de falar com vocês, né? Muitos de vocês gostam, eu já vi assim, alguns que já me mandaram fotos, por exemplo, com o celular da Xiaomi. E acho que vocês sabem, né, que o Xiaomi é um celular chinês, assim como a Huawei. São marcas chinesas de celulares. E elas estão disputando o mercado com marcas de outros países, inclusive com a Apple dos Estados Unidos. Eles disputam fortemente com a Apple, né? Inclusive até a Huawei vai lá nas filas de lançamento de um novo iPhone para distribuir carregador, porque o iPhone a bateria dele não aguenta nada e a bateria do Huawei aguenta muito mais. Então eles têm uma disputa muito forte dentro do mercado de smartphones, que é o mercado em plena ascensão. Todo mundo quer ter um smartphone, todo mundo quer comprar um smartphone mais novo, todo mundo quer ter um smartphone com uma tecnologia, com uma capacidade, com a câmera melhor, certo? E mais barato também. E a China vem vencendo um pouco isso, né? Porque ela consegue dar um celular com uma qualidade relativamente alta, mas com um preço muito mais barato do que um iPhone, por exemplo. Então ela acaba aumentando o seu mercado, né? E disputando o mercado da própria Apple, que é dos Estados Unidos. E no mercado de comunicação em si, né? A China hoje ela é a pioneira na tecnologia 5G. Os Estados Unidos chegaram depois e agora os dois disputam para ver qual tecnologia 5G os países do mundo vão implantar. Se vai ser a tecnologia chinesa ou a tecnologia norte-americana, certo? O Brasil, por exemplo, ele está bem no meio, né? Ele está aqui, ó, bem no meio desse conflito entre os dois, porque tanto China quanto os Estados Unidos querem colocar o 5G
aqui, e é por conta disso que o Brasil ainda não implantou a tecnologia de dados móveis 5G, porque ela está aqui tentando mediar esse conflito entre as duas potências que são importantes para a nossa economia, certo? Outro setor automobilístico, produção de carros. Estados Unidos é conhecido por ter várias montadoras de carro, mas a China também vem chegando com montadoras de carro, também com tecnologia semelhante e mais baratas, certo? Então isso é mais atrativo para o consumidor. Isso daqui, gente, afeta a gente diretamente, né? Por quê? Todos esses produtos aqui precisam de matérias-primas. E o Brasil é um país que tem muitas matérias-primas. O Brasil é um país exportador de alimentos, um grande exportador de alimentos para a China, um grande exportador de minério, de todo tipo de minério, que é importante para a indústria da tecnologia. E tanto a China quanto os Estados Unidos querem ter o controle dessa fonte de matérias-primas que é própria do Brasil, certo? Então, essa guerra comercial ela acaba confluindo todos aqueles aspectos da disputa por indústrias. E aí, assim, né, gente, só uma observação aqui para encerrar esse assunto, para encerrar esse slide, na verdade, o conflito entre as duas potências, ele já era bastante acirrado, ele se agravou ainda mais por conta de Donald Trump, certo? Donald Trump ele tinha uma retórica, tinha uma forma de falar muito mais incisiva, muito mais belicosa, muito mais conflituosa com a China. E agora que Joe Biden se elegeu, acho que todo mundo aí está assistindo o jornal, todo mundo está ligado nisso, né? Que Trump perdeu a eleição do ano passado. A tendência é que esse conflito ele diminua, mas ele não cesse, certo? Esse conflito ele vai continuar porque o que está em jogo aí é o papel dos Estados Unidos na economia mundial, certo? Então, se os Estados Unidos eles deixam a China agir livremente, a tendência é que os Estados Unidos percam o seu posto de ser o primeiro país em atividade econômica do mundo e passe a ser o segundo ou até o terceiro, né? Dependendo da atividade da União Europeia. Então, gente, é isso a apresentação. Para essa aula daqui, né, vocês vão ler o item 1, ponto de encontro, aqui o item 1. Vão ler o item 2, botando o pé na estrada, certo? Aqui você tem alguns links que vão falar um pouco mais sobre a guerra comercial entre China e Estados Unidos. E, por fim, eu vou querer, gente, que vocês ouçam esse podcast daqui, podcast Estados Unidos e China protagonizam a nova Guerra Fria. E, ao ouvir esse podcast, vocês façam um resumo sobre o que foi discutido nesse podcast. Tá certo? É isso, amiguinhos e amiguinhas. Um abraço a todos e todas e até mais.